Agora, um momento muito especial também, em que a gente vai conhecer um pouco, né, de 5 experiências, das 4 hélices, e essas experiências são muito ricas no seu todo, mas hoje a gente vai focar apenas no impacto da IA na experiência e a contribuição da experiência na melhoria, né, da cultura de inovação e transformação digital dessas organizações. Então, eu queria chamar, inicialmente, a nossa colega Glaucimar Petkov, foi patronesse, atual patronesse do Prêmio Brasil Digital, Osiris Silva, o novo patrono, engenheiro Luiz Carlos Afonso, vai receber o troféu das mãos da Glaucimar no dia 3 de novembro, próximo, e agora a Glaucimar vai conduzir aqui esses trabalhos. Muito obrigada, coisa boa. Estava falando para o Francisco como é bom presencialmente, né, a gente poder olhar as pessoas, mas também como é bom saber que tem pessoas nos acompanhando à distância e que isso também traz proximidade, né? É um prazer, Francisco, super obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, até porque já tive nesse lugar vários anos e sei a importância que esses trabalhos têm, não só para a empresa que a gente está, porque ali a gente está mexendo, gente, com as pessoas, com a cultura, aliás, né, as pessoas é que viabilizam a cultura, a gente mexe com o cenário de uma maneira muito ampla. E um dos pontos, né, que eu valorizo demais toda essa participação que pelo meio do Francisco acontece, é a troca que a gente tem entre as empresas. Amei o que você falou, o que os professores comentarem, porque a gente pode fazendo ajustes naquilo que a gente tem. E essa é a proposta. E aqui, olha, independente de qualquer importância, não estou puxando sardinha para IA, não é isso. Mas agora a gente vai entrar num cenário onde a inteligência artificial vem com uma força um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Ela está sendo aqui a protagonista desse processo. E ela tem uma importância gigantesca, porque de tudo que eu tenho lido, e eu sei que é até muita responsabilidade falar isso que eu vou falar na frente de tantas pessoas que conhecem a fundo, mas eu estou aportando o valor que a IA ela está trazendo transformações maiores do que a Revolução Industrial trouxe para o nosso país, para o nosso mundo. É algo muito gigantesco. E quando eu escuto falando do letramento, de tudo que a gente precisa fazer, estava conversando com a Ari rapidamente, a gente tem muito para fazer. A gente já fez bastante. E eu resolvi abolir do meu vocabulário a palavra problema, gente. Não tem mais problema. A gente tem desafios com a inteligência artificial. Então, vamos a esses desafios e hoje a gente vai ter o prazer de ter aqui 6 apresentações que são realmente incríveis, que elas vão trazer como que a inteligência artificial ela está sendo potencializada e canalizada para que a gente possa ter os algoritmos, ter a importância dos dados, mas também ter o outro lado para que a gente conjugue e tenha o equilíbrio entre as duas partes, ou seja, o lógico e a consciência. Então, eu vou ter o prazer, chamo todos aqui, né, Francisco? Vou ter o prazer de estar conosco aqui a professora Maria do Carmo Romero. Professora, por gentileza. Uma salva de palmas, gente. Professora, pode escolher, professora. A Cristiane Vargas, do Bradesco. E aí, gente, uma salva de palmas para a Cris também. Bradesco, uma casa que eu conheço e tenho muito carinho. A Beatriz Claudino, por gentileza, cadê a Bia? Está aqui. Bia. O Jonathan. A Érica? Ah, então tá bom. Ah, é verdade, da Barueri, né? Érica, por favor, vem para cá. E aí, da Aves, a Clara. Cadê a Clara? Gente, ó, se segura que agora a mulherada vai arrasar aqui nesse palco, hein? Bom, bom dia a todos. É assim, com muita satisfação que eu venho aqui representando a USCS, né, nesse evento, para nós num momento muito especial. Bem,
Pode passar aqui? Deixa eu ver. Onde que ele está? Tá, já achei. Bem, a USCS, ela, na sua trajetória, né, ao longo do tempo, a USCS nasce em 68, ela consolida, na verdade, ou legitima um ensino de qualidade. E também legitima uma atuação de engajamento com a sociedade. E dentro dessa característica, o Inova USCS surge, mas o Inova USCS surge como centro de inovação para o desenvolvimento regional, olhando para o quê? Olhando para uma agenda de desenvolvimento econômico delineada ou construída pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC com os atores da região. Então, surgiu um edital FINEP e nós fizemos um projeto e, a partir daquela agenda, delineamos o projeto que era o Inova USCS. Então, o Inova USCS, ele vem ao encontro dos propósitos da USCS, a gente não tem dúvida, mas traz na sua solução essa agenda de desenvolvimento de necessidades que o ABC tinha de resgatar a sua competitividade regional. E, para isso, precisava resgatar a competitividade das organizações, das empresas. E o Inova USCS, então, nasce como Inova USCS para o desenvolvimento regional. Tá? Então, olhando para as atividades, indo aí para a questão da inteligência artificial, a inteligência artificial é uma base fundamental para a gente. Por quê? Porque nós trabalhamos muito com a questão da formação de pessoas e formação olhando para o empreendedorismo e olhando para o intraempreendedorismo. E não só, no nosso caso, pensando na instituição, não, isso daí foi feito, na verdade, para olhar o lado externo, para olhar principalmente para as empresas de pequeno e médio porte. Então, formar os colaboradores das empresas de pequeno e médio porte. E, nesse contexto, a IA tem sido não somente apoio na formação, mas ela tem sido também objeto da formação. Porque as primeiras formações são dadas no sentido de mostrar como utilizar o potencial da IA com ética e com curadoria. Porque a preocupação maior, principalmente nós sendo uma instituição de ensino, né, é que as pessoas comecem a usar a IA de forma despreparada. Então, faz perguntas para a IA e engole o que a IA traz, e muitas vezes erradamente. Então, toda a formação, a gente primeiro trabalha a questão da ética, como trabalhar com ética, e trabalhar a curadoria. Então, a gente diz, olha, é importante saber mais do que a IA para fazer um bom prompt. E aí a gente tem formações de engenharia de prompt. Então, trabalhar muito bem como realizar o prompt, dependendo para cada coisa que se precisa. E, nesse contexto, a IA é objeto e ferramenta. E é ferramenta por quê? Porque quando nós vamos dar formação intraempreendedora nas empresas, por exemplo, nós temos que usar a IA em várias situações. Mas primeiro a gente usa sem a IA. Deixa desenvolver um projeto, põe um desafio, coloca o projeto para eles desenvolverem, sai, tá? E depois daquele desenvolvimento, fala, bom, agora nós vamos usar a IA. Vamos fazer um bom prompt e vamos ver o que sai. E quando sai o projeto, aí as pessoas se encantam e a gente se surpreende, porque a gente acha, todo mundo já sabe usar. Mas, na verdade, mesmo na grande empresa, as pessoas ainda estão aprendendo, principalmente pessoas que ainda estão... Olha, não sei se é só quem está em funções, por exemplo, era uma equipe de trainees. São pessoas que já estariam lá, muito habilitadas, mas não, foi uma surpresa. Então, é isso que vem trazendo esse tipo de formação nas empresas. E aí vai ao encontro do que é o propósito, já perdi o tempo, tá, gente? Vai ao encontro do que é o propósito do Centro de Inovação, que é contribuir, lógico que nós não vamos resgatar a competitividade regional, mas é contribuir naqueles pontos em que nós podemos atuar, principalmente na pequena e média. A grande se vira muito, mas nós estamos vendo que a grande também precisa. Bom, então deixa eu ver que eu já esqueci. Avançando aqui. Então é mais na IA, né? Aqui eu já não estou enxergando. Então é bom vir para fora. Bom, então só para mostrar, olha, a IA é fundamental exatamente por causa disso, que tudo que a gente está fazendo, ela tem um papel. Tá bom. Então, a IA é fundamental, porque tudo que está sendo feito no Inova USCS, por hora, a IA tem um papel fundamental. Então, seja na própria formação em IA, seja nas oficinas de capacitação
de empreendedorismo e empreendedorismo, na extensão técnica e tecnológica, nos projetos de inovação em parceria com empresas, está lá a IA, e especificamente ali trabalhando agora muito forte a engenharia de prompt. Então, já avançando, olha, acho que vai dar tempo. A USCS, lá em 2020, fez o seu plano de desenvolvimento estratégico, seu planejamento, e a gente tem o plano. E lá, exatamente, o que focava? Focava na cultura da inovação e na transformação digital da USCS. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos trabalhando com o externo para transformar, nós estamos trabalhando com o interno. Então, nós também estamos fazendo isso dentro da nossa instituição. E, por vezes, a nossa instituição é piloto de várias formações que a gente faz, de vários projetos, de vários, vamos dizer assim, pilotos, né, modelos que a gente quer testar para levar depois para o externo. Então, é assim que está funcionando. Então, dentro desses fundamentos do ecossistema de transformação digital, né, há um alinhamento muito grande, porque o plano focou pessoas, lá o PDE, e o Inova USCS foca essencialmente nas pessoas. A gente diz, a parede não fala. Dizem que as paredes falam, mas eu não vi as paredes falarem e nem fazer inovação. Elas não falam, né? Então, as paredes não falam, são as pessoas que constroem, não é? Então, dentro das organizações, não adianta a gente falar, a USCS é boa ou ruim, a empresa X ou Y é boa ou ruim. Não, nós estamos mostrando para os colaboradores das empresas que nós é que somos bons ou ruins. E que as empresas serão boas ou ruins dependendo de nós. E isso dá muito engajamento. E o trabalho com formação empreendedora, principalmente nas organizações, tem mostrado que o colaborador, quando ele vê a empresa dando a chance para ele, dele crescer, dando a oportunidade de usar tecnologias que permitem que efetivamente ele avance, ele transborde aquilo que ele conhece, se ele tiver juízo para usar, ele se engaja mais. Então, tem trazido engajamento. Então, eu espero que daqui a alguns anos a gente possa ter vários artigos, inclusive, mostrando efetivamente o impacto desses tipos de transformações, que não só a USCS, muitos fazem, mas no engajamento dos colaboradores nas organizações. Agradeço, desculpe se eu passei. Tem mais um? Qual? Ah, esse daí. Ah, bom. É que, assim, isso é tão no DNA da USCS que é o engajamento. A USCS, ela nasceu engajada, porque ela nasce de uma demanda da sociedade. Então, e ela sempre fez coisas nesse sentido, trabalhando do interno para o externo. Então, hoje, as nossas clínicas, várias coisas que a USCS faz, serviço de assistência jurídica, a clínica de fisioterapia, a farmácia escola, então, muitas coisas para atender a comunidade. Então, já está no DNA da USCS esse engajamento. Então, quando a gente foi fazer o projeto do Inova USCS, foi meio que nós nos sentimos assim otimistas em dizer que nós íamos trabalhar com 7 verticais, com cadeia produtiva da saúde, com indústria 4.0 e espaços de reconversão, com governo digital, com indústria criativa e cidades inteligentes, com educação e profissionalização, com direito digital e TICs, que não dá para ficar fora, ela é transversal a tudo isso. Então, é assim que nós hoje estamos e esperamos a cada dia estar um pouco melhor. E muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui representando o Bradesco e, mais do que isso, né, compartilhar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu e como que a gente colocou a inteligência artificial aqui para conectar cada vez mais os nossos clientes. Então, trazendo um pouquinho do pano de fundo, o Bradesco, dentro da transformação digital, ele vê como, assim como todos os bancos, um diferencial competitivo. Cada vez mais a gente vê que a transformação digital ela vai trazer um diferencial frente às necessidades dos nossos clientes e a comparação, né, com todos os concorrentes. E a gente sempre aplicou muito inovação em produtos e em serviços, e cada vez mais trabalhando com a visão personalizada de ofertas para os nossos clientes. E aí tudo isso, tudo que eu vou contar da experiência, ele faz parte dessa evolução, como cada vez mais eu consigo entender a necessidade daquele cliente, eu uso a tecnologia como base, né, para conseguir alavancar a expectativa, né, através de produtos dentro da instituição. E quando a gente fala de inteligência artificial, aqui acho que tem também um contexto super importante que o Bradesco começou a usar a inteligência artificial
de forma pioneira com a BIA. Então, a gente já tem a BIA ali embarcada em todos os nossos produtos, e o que a gente queria entender cada vez mais aqui é que momento que eu tenho, que momento de vida eu tenho do meu cliente, como que eu consigo ajudá-lo dentro dos seus desafios e como que eu aproximo esse lado também muito conhecido do Bradesco, que é o lado humano, das agências, do gerente, mas através de uma base mais robusta de dados, utilizando a inteligência artificial. Parte de tudo isso vem a cultura também e a estratégia, como que eu trago a voz do cliente para todas as minhas decisões, para toda a estratégia e essa base de dados tão importante aqui, conectando tecnologia e negócios e cada vez mais olhando para as pessoas, para os nossos talentos. E quando a gente traz a inteligência artificial, por mais que ela esteja aqui como uma grande tecnologia habilitadora, a gente não pode desconectar a inteligência artificial com dados. Então, o que a gente fez dentro do Bradesco nessa experiência, a primeira visão foi mudar o nosso modelo de operação. Como que eu conecto cada vez mais pessoas de tecnologia e pessoas de negócio, discutindo a necessidade do cliente e aportando este conhecimento através da tecnologia. E a gente começou a olhar a inteligência artificial não só como um parceiro ali para os nossos clientes, mas também para os nossos talentos. E a gente começou a falar da BIATech. Então, hoje a gente tem a BIA no foco de clientes, através do aplicativo, mas a gente também criou uma BIA para a tecnologia. E qual que era o principal objetivo dessa BIA? Ajudar em toda a construção da necessidade do cliente. Como que eu automatizo, como que eu trago ali a visão de necessidade com uma base muito robusta de dados. E mais do que isso, como eu habilito essa inteligência artificial para qualquer área do banco? Como que a gente, de fato, vai alavancando o uso da tecnologia. E aqui um pouquinho dos resultados, né? Quando a gente olha aqui no canto superior esquerdo, que eu chamo de lead time, é o tempo que a gente demora entre uma necessidade do cliente mapeada e a entrega dessa feature, seja no aplicativo ou até mesmo nas agências através de outros produtos no terminal financeiro. E o que a gente percebeu que a conexão desse modelo, desse novo modelo operacional embarcado com muita tecnologia e uso de inteligência artificial, reduziu em 43% esse tempo de lead time. Então, a gente tem cada vez mais reduzido, considerando uma qualidade, que é o item... Nossa, eu estou precisando de óculos. Ontem eu fui no oftalmo, peraí que eu vou... Que é o item de produtividade, que está logo ao lado, também associado com as features, no canto superior esquerdo, o gráfico de baixo, que fala o número de entregas que a gente tem. Então, hoje a gente consegue observar o número de entregas maior, com uma densidade de defeitos, que está no quadro da direita aqui, aquele de qualidade, que tem um gráfico que vai diminuindo. Então, tudo isso faz muito sentido, tanto para as nossas pessoas quanto para os nossos clientes. Eu entrego mais, sou cada vez mais produtiva, eu tenho uma inteligência por trás e uma tecnologia por trás ajudando no dia a dia, em todos os desafios, mas mais do que isso, eu também tenho qualidade nessa nova produtividade que a gente vem vivenciando. Então, a gente fala aqui, né, em primeiro lugar, o atendimento ao cliente através da BIA, muito uso massivo de dados para análise preditiva, personalização de ofertas, e aqui de ofertas entendendo a necessidade, o desafio de vida de cada um, automação de processos, então, onde a gente tem, de fato, mapeado ali atividades que são rotineiras, como que a gente usa cada vez mais a inteligência artificial e automação de processos, e os copilotos para os desenvolvedores, que foi o que eu chamei de BIATech, trazendo ali o resultado, produtividade, qualidade e uma entrega muito menor para os nossos clientes. Um ponto super importante quando a gente fala dos copilotos também é conectar isso com as pessoas, que é o fundamento aqui de consolidação da cultura organizacional. De nada adianta a gente ter uma tecnologia à disposição se a gente não trabalha a adoção dessa tecnologia, se a gente não trabalha em cada atividade, em cada papel e responsabilidade dentro da empresa, reskilling, upskilling, como que eu trago esse conhecimento para que as pessoas possam usufruir e para que a gente consiga, né, pensar numa evolução aqui de carreira. E com isso, a gente trouxe 2 pilares fundamentais, né? A gente está falando muito da agilidade organizacional, cada vez mais conectando negócios e tecnologia para falar de inovação, para falar de colaboração,
As estruturas, elas estão cada vez mais horizontais dentro desse novo modelo, eu não tenho várias camadas de hierarquia, eu facilito, inclusive, esse trabalho, esse cuidado com os talentos, pensando qual que é o conhecimento futuro que eu tenho que embarcar nesses times, tudo isso focado aqui na centralidade do cliente e com alinhamento de pessoas, processos e tecnologia. E o que a gente começou a observar, né, e viu que era um elemento super importante na estratégia, era reduzir o número de terceiros. O Bradesco tinha muitos terceiros na tecnologia, a gente queria manter esse conhecimento, né, dentro de casa. Então, um dos papéis que a gente tem aqui muito fortes é de trazer cada vez mais a internalização de pessoas, mantendo o conhecimento dentro de casa, e mais do que isso, levando para essas pessoas o conhecimento que é necessário para o negócio. E um outro era a questão de papéis. A gente via nesse modelo de várias camadas de hierarquia, vários papéis de gestão. Então, dificultava também a comunicação entre todos para chegar no dia a dia da tecnologia. E com a visão de horizontalização das estruturas, a gente começa a mapear quais são os papéis tech e os papéis não tech que eu tenho, porque isso vai fazer com que cada vez mais a gente facilite essa evolução e esse investimento nos talentos, tá? E o que a gente já tem aqui, né, é uma redução ali do papel não tech, então as pessoas foram colocadas, né, e trabalhando muito reskilling, upskilling aqui, em papéis de entrega e conectados cada vez mais com a tecnologia, e aumentando aqui o número de funcionários nesse balanço de manter o conhecimento dentro de casa e cada vez mais trabalhar esse conhecimento, né, através da utilização de tecnologias habilitadoras. Acho que é isso, pessoal. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu sou a Beatriz, depois da Bia do Bradesco vem a Bia da Suzano, não poderia perder a piada. Hoje eu trabalho na área de tecnologia da Suzano, mas liderando uma área que não necessariamente olha para a tecnologia, porque a gente acredita que para a transformação digital eu preciso de competências além das tecnológicas. Eu preciso de gestão da mudança, eu preciso de agilidade, eu preciso de ter uma estratégia bem definida, eu preciso de letramento digital para os colaboradores. Então, hoje a minha área ela fica responsável por essas competências e pelas parcerias com startups, porque a gente acredita muito que o engajamento com o ecossistema traz resultados concretos. Bom, a gente resolveu participar da experiência esse ano no Brasil Digital, porque muita gente conhece a Suzano como uma empresa de papel, celulose e papel higiênico, mas pouco conhecia a nossa jornada de transformação digital, que já tem 6 anos. Então, a gente tem mais de 50 produtos digitais no nosso pipeline, trazendo resultados concretos. E aí a gente contou com a ajuda do Movimento Brasil Digital para divulgar o que a gente tem feito, para ganhar força e trocar com toda a comunidade. Bom, a Suzano tem esse propósito de renovar a vida a partir da árvore. Nosso produto ele é físico, ele não é digital, e ao contrário de uma empresa de serviços, né, como o Bradesco, por exemplo, a gente não tem essa ambição de digitalizar os nossos produtos. A gente vai continuar sendo conhecido por vender papel higiênico, por vender celulose. Então, a tecnologia ela vem muito como um meio de habilitar a eficiência, de melhorar a experiência do nosso cliente ao comprar o produto físico, né, e trazer resultados concretos para a companhia. A gente trabalha com transformação desde 2019. Eu considero, a gente nem fala mais sobre transformação digital, a gente fala sobre jornada digital, porque a gente já ganhou uma maturidade suficiente para que a tecnologia e essas competências digitais estarem espalhadas por toda a companhia. Dentro, né, da área de tecnologia, temos uma CTO e 6 pessoas, e aí a gente tem todas as competências da tecnologia, cibersegurança, arquitetura de soluções e de dados, até a minha parte que é inovação. E aí é esse conjunto que dá a celeridade necessária para a gente criar produtos, mas sem largar mão da governança, da segurança e tudo que eu preciso do arcabouço tecnológico para garantir a escala da transformação. Quando a gente fala de IA, a Suzano trabalha com IA desde 2019,
mas não com IA generativa necessariamente, porque a gente sabe que isso houve, né, um boom após 2022, quando o GPT foi popularizado. Mas antes disso, a gente já tinha criado várias soluções digitais, algumas eu vou mencionar para vocês, usando machine learning, usando visão computacional, usando modelos de otimização em toda a nossa cadeia. No Movimento Brasil Digital, a gente inscreveu o que a gente chama de conjunto da obra. Não só produtos de inteligência artificial, mas tudo que a gente está fazendo ao longo da cadeia. Então, a gente falou um pouco do que a gente está fazendo de conectividade nas áreas florestais, o que a gente está fazendo com dados. Eu concordo com a minha colega de que a IA ela precisa de uma base robusta de dados para conseguir ser bem-sucedida. A gente também cadastrou projetos de IoT, né, que a gente trabalhou, mas hoje eu vou dar um foco especial no que a gente tem feito com IA. Para quem não sabe, a Suzano ela é uma empresa, né, majoritariamente de celulose. Para produzir celulose eu preciso da árvore. Então hoje a Suzano tem 1.400.000 hectares de eucalipto plantados para a produção de celulose. E ali tem muita tecnologia embarcada, ali tem muita tecnologia para planejar, para plantar e para colher esse eucalipto. Então, a gente tem, né, tá bem pequenininho ali, mas depois eu posso compartilhar com vocês, inclusive está no documento, né, do Brasil Digital, as nossas tecnologias ao longo da nossa cadeia de valor, que começa ali no viveiro, que é onde eu planto as minhas mudas de eucalipto, aí a gente passa pela floresta, tanto o plantio quanto a colheita, chegamos na fase industrial, onde a gente converte essa madeira em celulose, papel e papel higiênico, e chega na nossa cadeia de supply que vai até o cliente. Então, quando eu olho para as tecnologias que eu tenho hoje na companhia, elas permeiam toda a nossa cadeia de valor. Quando eu olho para a floresta, eu tenho, quando a gente fala de IA, eu vou citar o Tetris, que é um modelo, né, de inteligência, não é generativa, mas que ele ajuda a selecionar os melhores clones das mudas para eu plantar nas melhores regiões. Então, pensem que a floresta ela é um ambiente muito dinâmico do ponto de vista de chuva, de terreno, né, de relevo. E aí a gente tem uma melhor combinação possível dessas mudas para garantir a melhor produtividade florestal. Então, o Tetris ele é um modelo de inteligência artificial que, diante de diversas combinações genéticas e de mudas que eu tenho, eu consigo selecionar a melhor combinação para eu plantar naquela fazenda e garantir a melhor produtividade florestal. Vocês vão perceber que os nossos projetos eles são bem técnicos, por isso que eu vou dando um pouco de contexto para vocês. Na floresta, a gente também tem um projeto de IA chamado de Bark Finder. Ele é de visão computacional, com IA embarcada, né? Tem a câmera e o software que utiliza a IA, e ele mede a qualidade da madeira. Porque a madeira que vem da floresta, quanto menos casca, quanto menos sujeira, quanto menos areia essa madeira tiver, melhor para a nossa produção. E aí, a depender da quantidade ali de areia, de sujeira que tiver, eu separo essa madeira para fazer um bom mix de produção. Então, por meio de câmeras e IA, a gente identifica a casca, sujeira nessa madeira e a gente faz essa melhor seleção. Na indústria, nós já estamos trabalhando com inteligência artificial generativa. Nós temos um produto que se chama Ana Maria, localizado no cozimento da celulose, por isso o nome criativo, e que ele ajuda, a Ana Maria ela consumiu todos os manuais de produção, todo o conhecimento que um operador de cozimento tem, e aí, baseado nisso, esse operador ele consegue consultar a Ana Maria de uma maneira extremamente fácil, né, por meio do agente conversacional, para tomar boas decisões. Então, por exemplo, quando a fábrica sai do parâmetro correto, a Ana Maria consegue ajudar esse operador o que fazer. Então, nos ajuda na gestão do conhecimento de uma maneira simples para esse operador e ajuda a gente a manter a fábrica estável, que é o grande KPI de sucesso. Quanto mais estável a fábrica tiver, melhor vai ser a nossa produção. Já na logística, eu cito 2 exemplos, né? Um é o olhar inteligente, que também é visão computacional, tanto para a parte de segurança do trabalho, identifica EPIs,
desses colaboradores, quanto ele identifica operacionalmente as nossas operações ferroviárias, buscando oportunidades de melhoria. E cito o Snoop. O Snoop ele é um modelo de otimização que faz toda a alocação de celulose nos navios. Então, também é algo que gerou muita eficiência. E, por último, quando a gente olha para vendas e clientes, né, no geral, a gente também está trabalhando com IA generativa. Um exemplo disso é a Sofia. A Sofia, ela ouve, a gente ainda vende papel por telefone, apesar de ter um e-commerce, nós temos muitos clientes que preferem comprar por telefone. E aí a Sofia, ela ouve todas as conversas entre o vendedor e o cliente, e aí, baseado no script ideal, ela começa a sugerir melhorias, do tipo, o vendedor deu um desconto para o cliente, mas o cliente não pediu um desconto. Então, ali tem um ponto de melhoria. Coisas que podem resolver e aumentar a nossa receita. Você viu que a palavrinha você viu, né? Ela fica ali. Isso, exatamente. Então, ela ajuda a gente nesse aumento de receita. E aí, todo esse conjunto, né, de soluções, eu dei só alguns exemplos de vários, porque se eu fosse contar todos, não iria conseguir falar em 10 minutos. Ele gerou de resultados para a Suzano, no último ano, mais de 200 milhões de reais, tanto do ponto de vista de eficiência, quanto de receita para a companhia. Então, a gente leva muito a sério usar a tecnologia para gerar resultados relevantes, e não só porque está no hype, ou não só porque é legal implantar. Então, a gente sempre começa do ponto de vista do que eu quero resolver, e a tecnologia vira um habilitador. E aí, do ponto de vista de cultura e transformação, eu já comecei me apresentando e dizendo que eu sou responsável por toda essa parte de cultura, gestão da mudança e transformação além da tecnologia. E eu lidero o programa de letramento digital da companhia, que poucas empresas, eu percebo que hoje tem um movimento tão robusto quanto o nosso, e a gente já formou mais de 3 mil pessoas em diversas competências digitais. Analytics, né, que é a base, mas também inteligência artificial, modelos preditivos e até ensinando as pessoas a criarem agentes e assistentes. Esse é um programa, eu até tenho um slide aqui, que ele vai nessa jornada de dados do colaborador, e ele tem um caminho. Então, eu começo com laboratórios, com a plataforma self-service. Então, a gente tem ali uma plataforma onde as pessoas podem acessar e consumir conteúdo. A gente tem comunidades, tem eventos pontuais que a gente chama de DigiCoffees, onde a gente ensina pontualmente as coisas. E aí a gente sensibiliza as pessoas para ir para os laboratórios, que é um conteúdo mais aprofundado, que dura 2 ou 3 dias, em que ela vai aprender com mais profundidade e ela vai trazer um caso para resolver. Então, a gente ensina como usar Power BI, como usar SQL, como acessar o BigQuery do Google, que é hoje o nosso repositório. A gente também tem trabalhado com Alteryx, que é um manipulador de dados low-code. Então, o Lab ele é um assunto de 2 ou 3 dias ali para ter uma pequena profundidade. A partir disso, a pessoa está habilitada para fazer parte do nosso programa Empowerment, que é quase um MBA de dados, dura 6 meses, onde a gente contrata uma consultoria para nos ajudar no ensino, porque até então as mentorias, labs e coffees são pelos nossos próprios colaboradores, mas o Empowerment já é um programa robusto, feito personalizado para cada área de negócio. Então, a florestal tem o seu, a industrial tem o seu, a logística tem o seu. O meu time é responsável por fazer essa gestão. E ao final desse programa, o aluno não é só formado, mas ele precisa entregar um caso de sucesso. Porque a gente não, se ele não tem um caso, a gente não deixa participar. Nós somos muito críticos nisso, porque a gente acredita que o conhecimento sem aplicação vai ser um pouco de desperdício de tempo dele e para a companhia. Então, ele precisa de um caso. E aí eles formam grupos. E aí, a partir desses casos, só vindo dos alunos, esse ano a gente mapeou 37 milhões de reais de retorno financeiro de potencial dos projetos que esses alunos estão fazendo, né? Então, o programa ele não custa nem 2 milhões de reais e a gente está com um retorno, um ganho, né, de 37. Então, um ROI extremamente alto. E aí, um ganha-ganha para a companhia, que vai ter um resultado, e para esse aluno
que está se formando. E aí a gente tem projetos de diversas naturezas, desde o RH, ali olhando para People Analytics, até na indústria, criando agentes, melhorando, criando modelos para acelerar o controle de qualidade, enfim, são bem diversos os casos. E aí a gente também trabalha a cultura digital, a cultura de dados, e uma cultura que vai além de você ter tecnologia e der o check e entreguei. Não, a tecnologia está sendo usada, as pessoas estão capacitadas e treinadas, então a gente acredita muito nesse movimento que engloba toda esse ecossistema. Era isso que eu tinha para falar, estourei 2 minutos, mas estou à disposição ali para dúvidas também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Estou hoje aqui representando o nosso secretário, Jonatas Randall, da Prefeitura de Barueri. Espero que minha voz colabore. E é uma alegria estar aqui com o seu Francisco, a Milka, toda a organização. Muito obrigada pela oportunidade, pela exposição também das colegas. Foi muito enriquecedor para o nosso conhecimento. Gostaria de agradecer aos nossos governantes da cidade que nos proporcionaram estar aqui nesse dia. E hoje vamos falar um pouquinho da Prefeitura de Barueri, das soluções, né, que nós aplicamos, sempre com foco na pessoa, né, que tem muita sinergia com o programa da Micropower. Bom, a Prefeitura, ela tem um PIB aí, o 15º do país, né, com 58 bi, e o 37º aí do estado no índice Firjan. Alguns dados apenas, e nós trabalhamos muito em Barueri com indicadores, principalmente no local onde eu trabalho, que é a Secretaria de Inovação, o qual o Jonatas Randall é secretário. Então, lá nós temos mais de 200 soluções entre aplicativo, infraestrutura e sistemas e soluções para trazer não somente a tecnologia, mas a melhora de vida aí do nosso cidadão e também dos nossos funcionários no seu dia a dia. Dentre essas soluções que eu vou mencionar, as de inteligência artificial, nós temos mais de 20 prêmios, 2 deles internacionais, eu digo mais de 20, porque o nosso secretário, só essa semana, no Connected Smart Cities, né, que está acontecendo hoje, é o último dia, ele foi buscar 4 prêmios para a cidade de Barueri. E esses 2 internacionais, vale mencionar o da COP28, que foi em 2023, que nós fomos premiados, inclusive aí, né, graças a Deus, com o departamento qual eu faço coordenação no CIT, que é o Departamento de Inovação. E eu até trouxe para vocês, eu vou explorar esse dado aí do nosso ROI, né, de 100% nos nossos projetos de AI metaverso, aqui mais para frente. Deixa eu só... Esse aqui é do ar-condicionado? Eu que passo. Espera aí, deixa eu ver se eu vou fazer certo. Muito bem. Bom, no que tange aqui a inteligência artificial, eu me recordo, né, que nós estamos participando aqui do evento do seu Francisco desde 2017, 2018, e nesse período nós implementamos, né, juntamente com o Bradesco, que estava com a Bia, né, lá no comecinho nós também tínhamos um projeto que era o Ouve Barueri, no sentido de ser um chatbot onde a população, conversando com a inteligência artificial, conseguia registrar suas dúvidas, reclamações, sugestões, e também foi um projeto premiado, né? Então, nós começamos aí, não só em todas essas outras vertentes, como cibersegurança, impressão 3D, mas já lá atrás, né, no pioneirismo, lá em 2017, 2018. Bom, aqui eu fiz um pequeno vídeo aí para demonstrar para vocês algumas das questões que nós temos e alguns dos highlights também no que tange
a inteligência artificial. Então, um outro projeto que nós temos também é assistente virtual ADA. Em Barueri, nós recebemos muitas demandas de que projetos, vocês viram que nós temos muitos, né? Nós temos mais de 200. Que projetos vocês têm de robótica, de impressão 3D, de metaverso, de realidade aumentada? Então, essa assistente virtual, ela opera, né, via uma tecnologia da plataforma ManyChat, conversando com o cidadão no nosso Facebook e no nosso Instagram, e ela responde as principais dúvidas e também orienta, né, essa pessoa, se ela quiser registrar algum tipo de solicitação, também é possível. Aí vocês estão vendo nesse vídeo, gente, eu também sou professora, né? E pela prefeitura ainda exerço 2 funções. Eu sou professora à noite, de dia eu trabalho na coordenação, e eu sou a primeira professora de Barueri no metaverso. Lá, aquele bonequinho que vocês estão vendo, não sou eu dando aula, é o meu avatar no metaverso. Foi um projeto extremamente inovador na época, que é assim que o Mark Zuckerberg liberou, né, falando a respeito do metaverso, fez toda aquela difusão na época. Nós já implementamos, 3 meses depois, a gente já tinha o sítio no metaverso. E por que estou falando do metaverso? Porque nós implementamos cursos de capacitação e uso de inteligência artificial no metaverso. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar do que está aí na tela para vocês. Isso que vocês estão vendo é um projeto que nós implementamos agora, na primeira semana de setembro, que é o nosso secretário de inovação, que ele fez aniversário, né? E o nosso departamento sempre faz uma homenagem para ele. Às vezes é um holograma. Dessa vez nós fizemos o secretário na inteligência artificial. Então, você consegue, se vocês até escanearem esse QR Code, vocês vão conseguir falar. Nosso secretário não veio, mas a IA dele está presente hoje aqui. E vocês conseguem falar com ele. Inclusive, se vocês perguntarem assim, olha, secretário, o que você fez nos últimos dias? Esses prêmios que eu estou mencionando para vocês, que ele ganhou essa semana, já vai aparecer na resposta. Por quê? Porque a inteligência, né, eu particularmente mesmo acabei montando isso, né, dentro do ChatGPT, e eu fiz o treinamento dela com toda a nossa base de conhecimento da secretaria. Então, se você perguntar qualquer tema do secretário, né, qualquer projeto de inovação, ele vai te responder, e também com aquela preocupação de fazer a blindagem, né? Então, assuntos polêmicos, né, opiniões sobre outras pessoas e etc. Se vocês até fizerem o teste aí, o que você acha do Lula? O que você acha do Bolsonaro? Vocês vão ver como que vai ser a resposta do secretário, né? Vai ser de um tom muito cordial, mas a inteligência dele é para falar sobre carreiras e projetos dentro da Prefeitura de Barueri. Bom, prosseguindo aqui, nós também temos a inteligência artificial trabalhando em conjunto no que tange a OCR, né, que faz a leitura aí das placas dos veículos, ela é conectada com a nossa central de monitoramento inteligente, aonde, né, nós temos a nossa guarda com muitos painéis, e ela também tem alguns alertas na tela. Então, se tem algum carro que tem algum registro de ocorrência, automaticamente alerta, e a cidade de Barueri tem uma muralha digital, aonde todo ao redor da cidade nós temos câmeras. Então, se nós identificamos qualquer veículo, não entra e não sai da cidade sem que nós consigamos ver isso na nossa central. Então, nós fazemos o alerta, a central de monitoramento, que aciona ali o efetivo mais próximo para tomar a providência. Nós já tivemos redução de furtos, recuperação de veículos, já impedimos, né, sequestros, tudo isso noticiado na mídia mais recente. Além disso, nós também temos semáforos inteligentes. Então, o semáforo, né, através da IA, ele faz ali a leitura
dos veículos, faz ali a conta, né, trazendo de uma maneira muito simples, e aí ele consegue calcular de forma mais efetiva quando ele deve abrir ou não qual semáforo, né, para trazer mais agilidade aí no trânsito. Estou tentando me manter dentro aqui, viu, seu Francisco? Aí é bem importante falar, deixa eu só voltar aqui, que todos os projetos de Barueri, eles são alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, se vocês entrarem no nosso portal de Barueri, que é o endereço da prefeitura /CIT, vocês conseguem consultar todos esses mais de 200 projetos, um a um, e saber qual das ODS eles têm sinergia. Expandindo um pouquinho esse dado do metaverso no mundo, né? Até Ari, como sugestão lá, né, dos nossos digníssimos aí painelistas e julgadores da comissão do Prêmio Osiris, né? Falaram: olha, Barueri tem metaverso, Barueri tem inteligência artificial, mas comparado ao quê? Como que é a situação dele? Então, fiz esse gráfico aí, esse mapa especialmente para vocês. E fiz uma pesquisa, né, até usando, óbvio, né, Perplexity, que é a mais completa aí nas fontes, né, de busca, comparando Barueri. Por que essas cidades? Porque são as que têm dados, né, de fontes efetivas. Então, se vocês observarem, aqui, deixa eu até ver aqui na minha anotação, que eu não consigo enxergar ali, nós temos a cidade de Seul, com mais de 50 bi investidos, né? Temos Nova York, também com investimento bastante expressivo. E por que Barueri tem investimento só de 75 mil e 100% de ROI? Porque, gente, eu falo 75 mil para não falar zero, né? Que a gente não pode falar zero. Porque a conta foi basicamente essa, a estimativa. Nós, durante aí cerca de 2 anos e 10 meses de projeto, né, de metaverso com os cursos de inteligência artificial, nós tivemos cerca de 3 estagiários que trabalharam nesse projeto, com meio salário mínimo, e mais 2 funcionários que ficaram cerca de 10% da sua carga nesse projeto. Ou seja, a prefeitura, de tudo isso que vocês estão vendo aqui, ela não destinou, eu vou colocar 1 bi em óculos, em comprar um terreno, investir numa plataforma como Mozilla Hubs, Spatial, ChatGPT, zero. Né? Então, o meu departamento, a gente costuma trabalhar muito com plataformas open source ou gratuitas, e por conta disso, o nosso ROI é tão alto, porque o nosso investimento foi usar as ferramentas que nós já tínhamos para construir todos esses projetos que vocês estão vendo. Então, por isso, esse ROI tão expressivo. E, deixa eu passar aqui para o próximo. E assim, né, como a professora da USCS, nós também, professora, lá na prefeitura, nós costumamos criar projetos lá no departamento que eu coordeno, que é o Inovação. Então, nós criamos internamente projetos e cursos, e aí, após aplicar e capacitar internamente, nós abrimos para a população. O que nos trouxeram, por exemplo, só nos cursos de metaverso, eu tenho mais de 2.000 alunos espalhados em 100% do Brasil. Né? Um dos últimos que nós lançamos, só abrindo um pequeno parênteses, que foi a Escola de Games, né, que também tem aí algumas vertentes de inteligência artificial e realidade aumentada. Nós lançamos agora no dia 2/7, e nós já estamos com alunos em 50% do país. Porque os cursos são gratuitos, né, e são feitos de uma forma assim, bem didática. Bom, avançando aqui para o final, não sei se eu estou estourando o meu tempo, na parte aqui de resultados, o que nós procuramos fazer sempre lá no Inovação primeira coisa, o nosso secretário, ele sempre fala assim: você não tem o excelente, você tem o que você tem na sua mão, que nem sempre é o bom. Né? Nem sempre é o ideal. O que você pode fazer com o que você tem na sua mão? Então, todas essas soluções aí que vocês puderam ver, grande parte delas, a gente teve
nenhum ou quase nenhum recurso investido. Então, nós partimos daí, ganhamos força para mostrar, olha, se você investir aqui, você vai ter tanto de retorno. E, a partir daí, até o nosso governante atual, Beto Pitteri, ele pretende, né, já está no plano de governo dele desenhado, que nós tenhamos um centro de formação em tecnologia digital. Então, todos esses projetos que vocês viram, eles já estão no nosso plano diretor para serem expandidos. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos vocês. Clara, por favor. Bom, gente, bom dia a todos. A ABS, ela sempre me dá um desafio muito grande com esse prêmio, porque assim como... já está rindo ali que ele sabe. Assim como já foi abordado aqui, a gente também inscreve o conjunto da obra. Só que o conjunto da obra da ABS é a ABS inteira, basicamente. Então, as coordenadoras de projetos lá, estou na ABS desde 2020 e grande parte desses projetos ganharam corpo ou começaram a partir desse momento de transição, até do próprio momento pandêmico, né, onde a gente já tinha muita coisa digitalizada, mas a gente teve que fazer ainda mais um processo de digitalização forçada para a gente conseguir atender os associados da ABS que estão capilares no Brasil inteiro. Então, começando a apresentar um pouco a própria associação, para quem não conhece a gente ainda, a ABS foi fundada em 1986, o que significa que ano que vem ela vai comemorar seus 40 anos. Ela representa mais ou menos 2.000 empresas no setor de software e serviços, e grande parte dessas empresas é micro e pequena empresa. Então, 77% é a nossa estimativa atual, que é um pouco o retrato do próprio Brasil, né? Se a gente for olhar as pesquisas de IBGE e tal, a pirâmide é um pouco parecida com essa. Essas empresas, elas são responsáveis por 80% do faturamento do setor, do próprio PIB do setor no Brasil. E a gente tem como propósito construir um Brasil mais digital e menos desigual, que é justamente o título, né, da nossa inscrição no prêmio, buscando negócios inovadores, éticos e sustentáveis. A gente tem uma ambição de atuar em prol do mercado de tecnologia, pensando, obviamente, nos nossos associados, que são o nosso motor, nossa fonte motriz e nossa fonte financeira. Também a ABS é uma instituição sem fins lucrativos, então a gente é custeado unicamente pela contribuição associativa, mas a gente tem um propósito maior de tentar melhorar o ambiente de negócios como um todo e o Brasil como um todo. Então, por isso, esse objetivo de um Brasil mais digital. E, por isso, a gente também tem alguns projetos que são abertos ao público geral, que não são exclusivos de associados nossos, muitos dos quais a gente vai conversar aqui. Então, a gente tem a nossa área de capacitação e empregabilidade, onde a gente oferece cursos gratuitos, como LGPD, IA, cibersegurança. Agora a gente também está com curso de BI Analytics e outros de marketing. A gente está sempre fazendo testes que os associados podem participar, qualquer pessoa das empresas associadas, toda empresa associada se quiser. São cursos ministrados por pessoas super relevantes nos setores e todos eles têm certificação. E pensando no público geral, a gente tem a plataforma RH Tech, que é uma plataforma super recente, ela fez 4 anos, e ela já teve mais de 30 mil acessos. É uma plataforma onde a gente compila cursos de tecnologia disponíveis no mercado, para que pessoas que queiram entrar no nosso mercado, ou queiram fazer uma transição de carreira, possam procurar os cursos por lá e não precisar ficar jogando no Google e ficar perdido com tanta informação. A gente já faz meio que uma pseudo-curadoria, já coloca alguns cursos lá, fechando parcerias com empresas que fornecem esses cursos ou com instituições capacitadoras, muitas vezes do terceiro setor. Então, esse programa, né, essa plataforma é aberta a qualquer um, todo mundo pode participar, e nosso objetivo é justamente capilarizar cada vez mais, que a gente tenha mais acesso e mais pessoas formadas para a gente diminuir o gap de mão de obra capacitada que a gente enfrenta no nosso setor. Pensando também em conhecimento, mas trazendo mais para o ponto de vista do regulatório e de capacitação social sobre o tema de tecnologia, né, até de letramento digital, a gente trabalha muito várias vertentes. A primeira é o nosso think tank, que é o nosso centro de pesquisa. Hoje a gente tem 32 pesquisadores incubados dentro da ABS, que são voluntários, que fornecem o tempo deles e a pesquisa deles a ajudar os nossos comitês e grupos de trabalho a trazer o conteúdo acadêmico à parte prática que as empresas já têm.
Então, o objetivo foi realmente fazer esse match entre as empresas e a parte prática com o conhecimento acadêmico e a parte teórica, para a gente conseguir até formular sugestões de políticas públicas mais eficientes, mais completas e mais robustas. A gente também tem nossos webinários, que acontecem normalmente uma vez por semana, mas às vezes tem demanda maior, a gente tem que abrir uma data extra. Eles são transmitidos online no nosso canal do YouTube. Se vocês entrarem lá, tem um histórico de 5 anos de webinários de temas relevantes, né, para o nosso setor, e que tem esse trabalho de popularizar o tema da tecnologia e trazer mais para perto do público geral, do público básico, que talvez não tenha tanto conhecimento da área. E nessa mesma linha, a gente tem o Movimento Brasil Paz Digital, que tem um site e diversas redes sociais, e já tem 168 mil seguidores, juntando, né, os seguidores das principais redes, que também busca acesso a ferramentas de letramento. Então, a gente traz as principais matérias, as principais informações de uma forma fácil de entender, com uma linguagem acessível, simples. E a gente também tem o Fórum LGPD, que é um movimento multilateral que a gente tem com outras associações, trabalhando em prol da legislação de proteção de dados, desde que ela ainda não existia no Brasil até o momento atual. Pensando em impacto social, a gente tem a mobilização para a redução da desigualdade, que é um programa super legal, que eu capitaneio dentro da ABS também, que faz a reciclagem de equipamentos eletrônicos obsoletos, reinserindo esses equipamentos na cadeia produtiva, ou através do recondicionamento deles, ou através da própria reciclagem. O valor arrecadado com essa reciclagem é redirecionado a instituições que trabalham com capacitação, e o próprio doador pode indicar uma instituição. Então, uma empresa pode pegar aqueles equipamentos que normalmente estão naquela salinha fechada, que ninguém quer falar sobre aquilo, que não sabe o que fazer, porque não pode simplesmente descartar de qualquer maneira, doar para o projeto e depois indicar uma instituição que gostaria de que recebesse o valor arrecadado com a reciclagem ou o equipamento recondicionado. É um projeto jovem também, mas só ano passado a gente beneficiou 600 jovens com esse projeto. Trazendo, então, né, a perspectiva da inteligência artificial, a gente tem uma peculiaridade na ABS. Eu acho que a gente tem 2 caminhos, né? A gente tem a parte prática, onde a gente, de fato, usa a inteligência artificial nos nossos dia a dia, no nosso ecossistema, na nossa operação como associação, e a gente tem o pilar teórico, onde tudo isso que eu falei se encaixa, onde a gente está aberto à sociedade, não só aos associados, como uma fonte de informação, e de desmistificar também um pouco a inteligência artificial, que muitas vezes é propagada para o público geral como alguma coisa que vai roubar o emprego deles, ou que vai ser muito nociva, ou que você está muito atrasado se você ainda não está usando. Então, a gente tem todo esse cuidado também de tentar desmistificar o que surgiu da inteligência artificial. Então, a gente tem esses 2 pontos aqui para abordar. E aí, pensando um pouco nisso, né, dentro da ABS, a gente tem treinamentos práticos e regulatórios em IA generativa, capacitando centenas de profissionais. Então, um dos cursos que a gente oferece aos associados é o curso de inteligência artificial na prática, onde a gente tem um treinamento muito focado no uso das ferramentas, que tenham características ali para o uso do nosso associado. Às vezes, muito focado por demanda também. A gente quer entender inteligência artificial mais para o aspecto de contabilidade. Então, a gente procura fazer um curso especial sobre aquilo. Ou então para, sei lá, entender melhor marketing, a gente também procura. E a gente também tem dentro da plataforma RH Tech cursos mais generalistas para o público geral, até introdutórios. A gente está com um processo de digitalização, como eu falei, desde a pandemia, mas também muito aumentado nos últimos anos, de nos organizarmos também como associação, porque a gente cresceu muito em muito pouco tempo. Não só em número de associados, como também em número de funcionários, porque a gente não estava mais dando conta da quantidade de coisas que a gente estava fazendo e entregando. Então, a gente está nesse momento de nos repaginarmos e trazer mais a tecnologia para o nosso dia a dia, mais ainda. Então, hoje a gente está trabalhando com automação no nosso CRM. A gente tem um estudo de mercado da ABS, que eu não sei se vocês já conhecem, todo ano ele sai, está disponível no nosso site também para download de todo mundo, muito usado pelo governo, pela área acadêmica, também pelas empresas, para fazer um planejamento estratégico do próximo ano. E ele também, obviamente, faz uso da inteligência artificial para compilamento de dados, ele é feito junto com o IDC. Os próprios debates estratégicos, né, no Think Tank, nos webinários que eu já mencionei, trazem muito os debates sobre ética, regulação, machine learning, visão computacional, todos esses assuntos. E a gente também tem um comitê de inteligência artificial dentro da ABS, onde as próprias empresas debatem
E a regulação, obviamente, é o tema quente do momento, né? A gente precisa pensar numa regulação que seja protetiva, mas, ao mesmo tempo, não estrangule o desenvolvimento e não estrangule o desenvolvimento tecnológico das empresas. Como a gente vê isso nos impactos na cultura, né? A gente vê a importância de estimular o aprendizado contínuo e o fortalecimento da maturidade digital no setor. O mercado de tecnologia é um mercado que hoje você dorme, amanhã você acorda com uma tecnologia nova. Foi assim com o ChatGPT, amanhã vai surgir um novo. Então, a gente está sempre buscando, está aberto a esse aprendizado, a essa necessidade de estar sempre se atualizando. A gente acredita muito na promoção da ética e da regulação responsável no uso da IA. Também temos um programa de compliance super robusto para os associados, que também envolve temas de uso de inteligência artificial. E a gente acredita muito na ampliação da empregabilidade por meio de formação em competências digitais. E, às vezes, dando um passo lá atrás e começando em letramento. A gente tem uma capilaridade boa no Brasil de acesso à internet, né? 86%, eu recebi esse dado ontem, lá no Connect Smart Cities, inclusive, do nosso território acessa a internet por fibra ótica. Falta a pessoa que está lá na ponta saber usar aquilo, além de usar o Instagram, além de usar as redes sociais. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente está falando de IA, mas às vezes a gente precisa falar um pouco antes disso. Então, pensando em consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, que é um dos pilares que o conjunto da obra da ABS, né, se adequa aqui, a gente tem esses focos, né? Aprendizado contínuo, maturidade digital do setor, a gente trabalha em prol do setor, do mercado de tecnologia como um todo, obviamente privilegiando os associados, mas acreditando que se o mercado melhorar, eles melhoram juntos. E pensando nessa ética e na regulação responsável, que é um dos nossos grandes pilares hoje. A gente também tem uma agenda regulatória que sai todo ano, também disponível para download de vocês, que apontam os principais temas que a ABS está capitaneando e considerando importante do ponto de vista do Congresso, do governo, e inteligência artificial e a regulação dela está aparecendo na agenda sempre como um dos pontos prioritários. A gente já está trabalhando na agenda do ano que vem, com certeza vai estar lá também. E aí, trazendo só um pouquinho de resultados, sabendo que já passei um minutinho do meu tempo, a gente, dentro dos nossos cursos, né, para os associados, a gente já capacitou quase 2.500 pessoas. A plataforma RHTech, como eu mencionei, já passou de 30 mil acessos. Nosso pico foi quando a gente fez uma feira de talentos aqui na USP, trazendo os estudantes para conhecer as nossas empresas e conhecer a plataforma. A gente teve 89 empresas engajadas no programa Uma Empresa Ética, que é o nosso programa de compliance. Desde do ano passado todinho, a gente quase chegou a 10 toneladas de material reciclado no programa da mobilização para redução da desigualdade, que dá mais ou menos 600 pessoas por ano. E a gente tem os 168 mil seguidores no Movimento Brasil Paz Digital, que é, acho que, o nosso grande carro-chefe de letramento digital, de aproximar o conteúdo teórico de uma forma fácil, acessível e que popularize e desmistifique um pouco a área de tecnologia para o público geral. É isso, queria agradecer novamente a oportunidade e fico à disposição para a gente conversar depois. Obrigada.